Turma, vamos lá então, né? Boa noite formalmente a todos aí. Ainda tem uma galerinha para chegar aí, né? A Sara, pelo menos, estou sentindo falta aqui. Peterson, né? Então, à medida que formos discorrendo com a aula aqui, provavelmente eles chegam e aí juntam-se a nós. Na aula passada, então, nós falamos aí dos conceitos, né? Definimos aí os conceitos, exploramos, né, bastante os conceitos de acidente, suas causas e consequências, né? E aí na última aula, inclusive, a gente focou mais nas consequências, né, nas causas e as consequências, né, do acidente de trabalho. E aí hoje nós vamos revisitar, né, principalmente os conceitos de causas, né, ou não só os conceitos, mas os principais conjuntos, né, de causas aí de acidentes de trabalho, para a gente dar uma avançada na questão da prevenção, tá bom? Então, como de praxe, né, eu vou compartilhar a minha tela e dou aquela alternada para a interação, né, com vocês, mas sintam-se à vontade aí para abrir o microfone e chamar a hora que vocês acharem pertinentes aí, tá? Podem ficar super à vontade, como de sempre aí, tá? Então, para a gente falar hoje um pouquinho, né, de prevenção a acidentes de trabalho, como eu disse, a gente vai voltar um pouquinho às aulas, né, anteriores, mas a gente vai voltar para buscar resposta para duas perguntinhas básicas, né? Primeira pergunta é: por que prevenir? E a segunda, como prevenir? A resposta para a primeira pergunta, talvez ela venha meio que de bate-pronto, com um dito popular, né? A gente precisa prevenir porque é melhor prevenir do que remediar. Exatamente, Não né, é professor? isso? Então, prevenção, a gente sempre vai lembrar disso. É melhor a gente prevenir do que remediar. Então, ou seja, é melhor cuidarmos para que o acidente não aconteça. Porque nós vimos, inclusive, né, nas aulas passadas, principalmente na última aula, que o acidente ele é prejuízo, né, para o acidentado, para a família, para a sociedade. Então, nós precisamos garantir, primeiro, que nós, como trabalhador, né, ou as pessoas que estão trabalhando conosco, ora como nossos pares, né, nossos colegas de trabalho, ora como nossos liderados, né, muitas das vezes a gente pode assumir aí uma posição de líder, né, de equipe, ora até mesmo dos nossos liderandos, né, às vezes a gente vai estar cuidando da saúde e segurança também das pessoas que nos lideram, né, quando o assunto é prevenção, não tem hierarquia, todo mundo tem que cuidar de todo mundo, né? O cuidado tem que ser mútuo. Então, a gente cansou e esgotou na aula passada que o acidentado ele sofre muito com acidente de trabalho, né? O Thales perguntou aí um pouco, né, de experiência minha com o assunto acidente, né? Então, estava compartilhando com vocês, já tive a péssima e má experiência de passar por alguns acidentes de trabalho, ver alguns acidentes, e a gente sente e consegue perceber naturalmente, de forma clara, o quão prejudicial para a saúde, para a integridade física das pessoas um acidente de trabalho. Consequentemente, para os seus familiares, né? E aí, retomando de novo os conceitos discutidos na aula passada, chegando, inclusive, lá na questão de cofres públicos, né? Então, quando a gente fala de finanças, né, Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aquele acidente recentemente que aconteceu lá na tirolesa, foi SMS ou foi assim, acidente normal, assim? Ali acabou enquadrando, Thales, como um acidente comum, né?
porque era um ambiente de lazer e eu não me entrei muito em detalhe, né, no histórico do acidente, mas me parece que os acidentados, inclusive, foram turistas, né, digamos assim, não foram os funcionários, né, do parque, não é isso? Sim, mas falaram na reportagem que eram três chefes, dois deles eram bombeiros. Um já tinha mexido lá feito a manutenção, fora do trabalho sem ser bombeiro. Isso é permitido, geralmente? Ô Thales, a orientação e a definição, né, inclusive por questões legais, é que a manutenção seja feita por profissional habilitado, né, capacitado para essa atividade. Uma vez que o cara, né, um dos envolvidos lá, né, ele tem o título de bombeiro, a gente precisa entender se ele é apto para manutenção, né, da tirolesa, do dispositivo. Ele ser bombeiro o permite, né, e o capacita para atuar em emergência, né? Aí eu confesso que eu não me inteirei do ocorrido a fundo para saber, né, se o acidente foi enquanto ele estava fazendo a manutenção ou durante a atuação dele de resgate. Se essa ocorrência foi durante a atuação dele de resgate, aí sim, né, é um acidente de trabalho, ele estava exercendo a função dele de bombeiro. Salvo, né, se ele era bombeiro e ele foi prestar o socorro e tal, por ele estar presente no momento. Aí exime, né, os envolvidos, né, os responsáveis de qualquer parcela de culpa, tá? Mas não de papéis e responsabilidades, né? Eu até vi uma matéria muito superficial no Instagram, né, que o processo investigativo, né, foi instaurado e tal. Então, a gente vai ter que aguardar maiores detalhes aí, até mesmo para classificação, tá, Thales, desse acidente aí, se vai enquadrá-lo como um acidente de trabalho ou um acidente comum. Outros chamam também de acidente doméstico, tá? O que é o acidente doméstico? Todo aquele acidente que não tem vínculo com o trabalho. Ah, eu estou andando de bicicleta e caí de bicicleta na rua. É um acidente doméstico. É um acidente que não tem ligação com a minha atividade laboral. Tá bom? Entendi, professor. Era só uma dúvida. Não, tranquilo. Tamo junto. E aí, nós falamos, então, né, que nós precisamos prevenir os acidentes simplesmente para reduzir ou até mesmo eliminar, né, qualquer que seja o prejuízo pelo acidente, né, que foi causado ou que foi gerado, né, ao longo aí do exercício, né, da atividade profissional, da atividade laboral, como queiram aí. E a segunda pergunta vem o como prevenir, né? Eu acho que o caminho da prevenção ele está na consciência, está na conscientização. Tá? Nós falamos, e vamos dar uma recapitulada aqui, da origem dos acidentes, né? As causas dos acidentes. E aí a gente vê que o comportamento humano ele está muito ligado, né, à geração ou causa de acidentes de trabalho. E o comportamento, muitas das vezes, ele é induzido, né, ora pelo meio, ora pelo consciente. Né? Então, quanto mais capacitado as pessoas tiverem, acredito eu fortemente que mais preparado para prevenir acidente as pessoas vão estar. Tá? Então, a resposta mais próxima de um técnico, né, ou de uma resposta técnica para essa pergunta nós vamos prevenir acidentes de trabalho, turma, identificando, controlando e, sempre que possível, eliminando os riscos e as exposições. E aí percebam que nós estamos falando de eliminar riscos, né? Nós estamos falando aqui de eliminar riscos e estamos falando de eliminar exposição.
Qual que é a diferença que vocês conseguem enxergar nisso aqui? Edmilson, qual que é a diferença de eu eliminar risco e de eu eliminar, ou de eu, né? Mineirês brabo aí, mas de eu eliminar exposições. Eu acho que eliminar risco é quando você, exemplo, você é um cozinheiro, você tem uma faca perto de você e você tira aquele objeto perto de você para você não se cortar. E exposição é para quando você não chega perto do que está para acontecer ou vai acontecer, mais ou menos daí. Thales, né? Isso. Bacana, Thales, e excelente exemplo, tá? Você foi muito, mas muito feliz mesmo na sua interpretação e no seu exemplo. Eu elimino o risco quando eu atuo numa condição, no meio. Então, lá no risco para o cozinheiro, eu tinha uma fonte de queimadura, né, um risco de queimadura, uma fonte de alta temperatura, e aí eu fui lá e retirei. Então eu tenho ali uma panela com óleo quente. Eu vou lá e pego a tampa da panela e tampo essa panela. Eu estou eliminando o risco. Ou senão eu tiro a panela de lá. Eu estou eliminando o risco. Outrora eu posso eliminar a exposição, ou seja, opa, o cozinheiro agora vai sair de perto da panela. Deixa essa panela quente por aí e eu vou trabalhar do outro lado da cozinha agora, lá na pia, que eu vou mexer só com lavagem de vasilhame agora até aquela panela esfriar. Opa, eu eliminei a exposição. Então, Thales e os demais, o entendimento, obrigado, Thales, pela contribuição, inclusive, o entendimento eu vou eliminar o risco quando eu atuar no meio, na condição de risco, na condição insegura, na condição abaixo do padrão, né? E eu vou eliminar a exposição quando eu trabalhar no comportamento, eu tirar as pessoas do local. Outra hora, eu posso eliminar a exposição com utilização de equipamento de proteção individual. Nesse exemplo que o Thales trouxe para a gente, né, do risco de queimadura lá na cozinha, eu pego, agora a panela está lá e eu não consigo tirar a panela daqui, nós vamos, inclusive, precisar da panela para fazer frituras. Nós vamos precisar da panela aberta para fritar os ingredientes. Eu não posso, né, colocar o ingrediente na panela com ela fechada. Então, nós vamos eliminar ou reduzir essa exposição como? Dando o equipamento de proteção para o cozinheiro. Então, agora o cozinheiro vai usar um avental, vai usar uma luva, vai usar um óculos de proteção. O que nós estamos fazendo, então? Controlando ou eliminando a exposição. Então, nós entendemos. Sim, professor, não vai, assim, você falou aí que pode diminuir bastante, mas não vai totalmente diminuir o risco, vai ser parcialmente, praticamente. O risco, Thales, continua existindo, a exposição que está controlada. Correto? Porque a panela quente continua lá. Então, ou seja, o risco ele não foi eliminado. Eu estou trabalhando a exposição do empregado. E aí, talvez seja, inclusive, o seu ponto de vista aí, e entendimento, que o equipamento de proteção individual, e aí nós vamos até falar disso, inclusive, na semana que vem, ele não garante 100% de eficácia. Por quê? Porque aí vai ter alguns fatores, né, que vão contribuir ou que vão interferir no funcionamento do equipamento de proteção individual, ok? Então, nós estamos entendendo que, para eu prevenir um acidente de trabalho, eu preciso primeiro identificar, saber que existe um risco, certo? Depois eu vou, então, controlar e, sempre que possível, eliminar os riscos, ou seja, atuar no meio, controlar e eliminar as exposições, trabalhar no comportamento. Ok? E aí, pode falar, Thales. Não falei ok. Beleza. Não, bacana. E aí, agora a gente retoma um pouquinho, né,
no entendimento que a gente discutiu nas aulas passadas sobre as causas dos acidentes. Então, como que a gente vai prevenir acidente de trabalho quando o assunto for condições? Nós já sabemos que as condições de insegurança, condição de risco, condição abaixo do padrão, são aquelas condições presentes no ambiente de trabalho que podem gerar acidente de trabalho. Se essas condições têm potencial para gerar acidente, eu preciso de controlá-las ou eliminá-las. E aí nós vamos ver, principalmente na prática, amanhã ou depois, quando a gente estiver no mercado de trabalho, que eliminar condição não é coisa de outro mundo, não é bicho de 7 cabeças, mas também não é tão fácil, porque às vezes requer investimento, né? Muitas das vezes a empresa está por equilíbrio financeiro que não permite investimento alto. Tá? Outra hora a gente vai pegar a questão de cultura organizacional. A empresa é familiar, então o dono da empresa, ele está lá todos os dias, ele tem uma visão empreendedora ainda, talvez, de conceitos, né, ultrapassados ou desatualizados, como queiram, e aí a gente vai encontrar alguns obstáculos aí para eliminar uma condição de risco. Então, muitas das vezes a gente vai falar muito do controle, né? Um exemplo aqui que me veio à mente agora para ilustrar esse controle. Eu tenho um ambiente que ele é muito ruidoso, né? Então, ou seja, tem muito barulho. E aí, cara, para eu acabar com todo esse barulho aqui, é um investimento muito alto. Então, eu vou fazer um trabalho de engenharia menos aprofundado. E aí, daqui a pouco, a gente vai até chegar nessa esfera aí de trabalho de engenharia, medidas administrativas. Mas, para o presente momento, eu preciso que vocês entendam que, se tem uma condição que eu não consigo acabar com ela, eu tenho que, no mínimo, reduzir ao máximo essa condição potencial de risco para os trabalhadores. O ambiente é muito ruidoso, então eu tenho que, no mínimo, tentar enclausurar as máquinas para que o barulho diminua, para a fonte ruidosa, né, ser menos nociva à saúde do trabalhador. Eu estou falando que o piso ele é escorregadio. Opa, então, peraí, eu preciso de instalar alguns dispositivos antiderrapantes nesse piso para que as pessoas não escorreguem e não caiam. Então, é necessário que, para eu controlar os acidentes ou para eu prevenir os acidentes de trabalho, eu tenha que criar controles no ambiente, no meio. Eu vou fazer isso, eu vou ter capacidade de fazer isso, uma vez que eu conseguir identificar esses riscos. Porque se eu não identificar, eu não trato, né? Eu só vou controlar aquelas condições, eu só vou eliminar aquelas condições, eu só vou atuar naquelas condições de risco que eu identificar. Então, se eu não conseguir ver que um ambiente com o piso escorregadio gera risco de acidente do trabalho, eu não vou instalar dispositivo antiderrapante nele. Se eu não identificar que aquele ambiente está muito ruidoso e quais são as fontes de ruído daquele ambiente, eu não vou controlar o ruído daquele ambiente. Então, necessariamente, eu preciso identificar as fontes de risco para, então, eu começar a trabalhar a questão do controle ou, outra hora, a eliminação desses. Ok? Muito aliado aos conceitos de condição, de ambiente, estão os comportamentos, né? Então, nós falamos na última aula que os comportamentos inadequados, ou comportamento de risco, comportamento inseguro, comportamento abaixo do padrão, são aqueles comportamentos, né, adotados pelo trabalhador, né, pelo empregado, pelo colaborador, como queiram usar aí, que foge dos padrões pré-estabelecidos, né, voltados para os conceitos de segurança. Ou seja,
toda aquela ocorrência onde normas e padrões foram desrespeitadas. Todas as vezes, então, que nós conseguimos identificar esses comportamentos, nós demos um salto elevado para o controle, né, e eliminação desses comportamentos. E aí nós vamos tratar isso, inclusive, muito na linha de treinamento e capacitação. Por que quando a gente falou, né, quando a gente buscou a interpretação da NR10, nós falamos esgotadamente de treinar, de capacitar os trabalhadores? Porque acredita-se, e tá, provado cientificamente, inclusive por diversos estudos aí, principalmente de psicologia ocupacional, que os trabalhadores capacitados, os trabalhadores treinados, eles tendem a se expor menos a riscos. Então, se a gente entra numa empresa e recebe, né, os treinamentos, as orientações, né, quanto aos padrões de segurança, aos procedimentos de segurança, as regras, né, daquela organização, os nossos comportamentos, eles tendem a ser cada vez mais alinhados, né, a esses conceitos. Naturalmente, a gente vai estar trabalhando cada vez mais pautado nas questões de segurança. Então, a chance de se acidentar, elas são diminuídas, ok? Então, necessariamente, nós precisamos identificar, né, essa inexistência de capacitação ou, às vezes, a deficiência na capacitação como uma das causas dos acidentes, para então eu trabalhar a questão dos controles, né? E aí eu vou prevenir acidentes quando eu capacitar, quando eu treinar, quando eu preparar cada vez mais os trabalhadores, beleza? Não diferente na questão do fator pessoal de insegurança. Quanto melhor e maior for o conhecimento das pessoas, né, o conhecimento sobre as pessoas, maior serão os controles de acidente e prevenção de acidentes de trabalho nas empresas. É comum, inclusive, hoje em dia, a gente ver acompanhamento psicológico dos trabalhadores ao longo de toda a sua trajetória. No passado, a gente via esse acompanhamento ser muito na entrada do empregado, né, na empresa, ou seja, no processo de admissão. Quando o trabalhador era admitido, ou ainda é admitido, comumente ele passa por uma avaliação psicotécnica. Isso é para quê? Ou com qual finalidade? Avaliar, inclusive, o fator pessoal de insegurança dos candidatos. Ou seja, identificar qualquer limitação ou uma alteração psicofisiológica naquele candidato, certo? Isso é o quê? Nesse conceito que a gente está discutindo aqui, nada mais, nada menos do que um controle preventivo de acidente de trabalho. E aí, como eu disse, essa prática ela vem se aumentando gradativamente no decorrer da vida laboral, né, ou da vida profissional aí dos candidatos. Muitas das vezes era só lá no processo de seleção. E agora não, agora as empresas vão acompanhando, né, continuamente o perfil, né, de seus empregados, seus trabalhadores, seus colaboradores, como queira, com esse objetivo, né, de controlar o perfil e as características psicofisiológicas de cada empregado, para que esses sejam colocados, né, ou realocados em atividades, em frentes de serviço que os expõem cada vez mais, né, durante a execução, né, durante o exercício de suas atividades, tá bom? Então, novamente, para não perdermos o fim aqui,
é necessário que essa condição seja identificada, né? Eu preciso identificar que uma equipe ou algum trabalhador, ele apresenta uma predisposição ou pré-indisposição, como queiram, nos seus fatores psicofisiológicos que coloquem em risco a sua integridade física ou dos seus colegas. Uma vez eu identificando essa condição e a caracterizando como uma condição de risco, aí me dá subsídio para eu, então, tratar as condições de controle ou eliminação dessa condição de risco. Opa, peraí, esse empregado, ele não é apto ou não está temporariamente apto para operar esta determinada máquina, né? Ele está atravessando um momento delicado na vida dele, né? E aí ele está com o emocional muito conturbado, e aí nessa máquina a chance dele se acidentar alguém é muito grande. O que eu vou fazer então, como líder desse empregado? Deixa eu trazer esse cara para o meu lado e falar assim, meu amigão, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em outro posto de trabalho agora. E aí ele vai para uma outra área, uma outra atividade que o não expõe, né, o quanto aquela máquina iria o expor. O que eu estou fazendo? Criando uma condição de eliminação da exposição. Bacana? Então, vamos entender que todas as vezes que eu trabalhar na causa oriunda do meio, eu estou trabalhando o risco. Eu estou trabalhando uma condição de risco. Todas as vezes que eu trabalhar aquela causa oriunda do comportamento humano, né, seja ele por um comportamento, por uma atitude, ou por uma indução, né, do seu fator pessoal de insegurança ou qualquer outra, nós estamos falando de tratamento, eliminação, controle, que seja da exposição. Bacana? Turma, tranquilo até aqui? Tá suave? Tranquilo. Bacana. Professor, Oi? duas coisas. Uma foi o gol do Galo e outra. Você estava falando aí de barulho, trabalhar em barulho, aí as pessoas usam aquele protetor no ouvido, certo? Algumas vezes. Isso. Aquilo não atrapalha, tipo, tipo assim, aconteceu algum acidente, a pessoa vai chamar sua atenção, você, tipo, não consegue ver e tal. Isso é um problema? Você consegue entender a minha dúvida? Entendi essa dúvida. Vamos lá, Augusto. Primeiro, o seguinte. Primeiro, o mais importante aqui na aula, cara. Que se hoje se é gol do Galo, isso é mais importante. Foi o gol do Hulk ainda, hein? Aí, eu tô falando, velho. Brincadeira. Que bom, obrigado por atualizar aí. E aí, tão importante quanto, né, o gol do Galo, Augusto, o protetor auricular, né, o protetor auditivo, ou a proteção auditiva, nós vamos explorar isso, tá, na aula de equipamento de proteção individual, mas dá um brief aqui, que de repente também eu até esqueço de explorar lá, tá? Brincadeira. Mas então, Augusto, o que acontece? A proteção auditiva, ela tem que ser muito bem definida, muito bem escolhida, muito bem especificada. É o melhor termo a ser utilizado nesse caso. Para quê? Para garantir que ela não gere uma condição de risco. Porque, tipo assim, se eu estou num ambiente ruidoso e eu dou uma proteção auditiva, né, para os trabalhadores daquele ambiente, e essa proteção, ela interfere consideravelmente na comunicação, eu estou aumentando o potencial de risco. Agora, além da perda auditiva da equipe, eu estou colocando em risco a integridade física da galera também, né? Porque aí tem uma falha na comunicação e aí o acidente acontece. Aí, quando a gente for, então, falar de EPI, eu vou retomar esse assunto com vocês, de que eu preciso especificar uma proteção individual que realmente garanta a eficácia na proteção e que não gere uma condição de risco. O mesmo exemplo, Augusto, a gente pode trazer para uma luva. Eu estou dando uma luva para o empregado não cortar a mão. Só que essa luva, ela não dá flexibilidade dos dedos. Então, o cara não vai conseguir apertar
a ferramenta e segurar com precisão. Vai gerar uma condição de risco. Para o caso de vocês que são profissionais da área de elétrica, tem que usar uma luva, só que a luva não é isolante. Então, peraí, não está resolvendo nada, eu estou aumentando, inclusive, o potencial de risco. Aí, quando a gente for falar, Augusto, de EPI, a gente vai dar uma explorada maior nisso. Mas esse cuidado tem que ser tomado sempre que o assunto for especificar equipamento de proteção individual. Bacana? Entendi, valeu, professor. Valeu, cara. E aí, voltando então, nós vamos seguir 3 passos, não é, para prevenir acidente de trabalho. Esses 3 passos que a gente já deu uma navegada rápida por eles, né? Identificar os riscos, controlar os riscos e exposições, eliminar os riscos e exposições. Esses vão ser os 3 passos para prevenir acidente de trabalho. Tá? Se perguntarem para vocês num futuro não tão distante, né? Talvez até numa prova que a gente vai fazer daqui uns dias aí, tem até que agendar, tem que ver como é que eu estou no calendário. Quais são os passos para prevenção de acidente de trabalho? Identificação, controle e eliminação de risco e exposição. Se vocês ouvirem um dia falar assim, qual é o tripé da prevenção de acidentes? Tripé da prevenção de acidentes são esses 3 passos. Identificar os riscos, controlar os riscos e as exposições, eliminar os riscos e as exposições. Primeiro passo sempre vai ser identificar os riscos. Então, nós falamos algumas vezes aqui, e redundantemente necessário, de que eu só vou conseguir trabalhar o controle ou a eliminação de um risco uma vez que eu identificá-los. Se eu não reconhecer uma condição ou um comportamento como de risco, eu não vou atuar. Certo? Novamente o exemplo do piso irregular lá, piso escorregadio, perdão. Se eu não conseguir ver que o piso está escorregadio, eu não vou fazer nada. Se eu não conseguir identificar que o comportamento da minha equipe está meio embananada, eu não vou conseguir controlar e eliminar comportamento. Então, necessariamente, eu preciso identificar. Toda vez que eu identifiquei, aí eu vou para o segundo passo, né, que é controlar. E sempre que possível, o terceiro passo, que é eliminar. E aí nós vamos sempre trabalhar com controle e eliminação em paralelo. Por quê? Porque vai muito da questão de cultura organizacional, de saúde financeira da organização, e todo aquele ponto, né, de atenção que a gente trouxe há um pouco atrás aqui. E aí, turma, sempre que a gente falar do processo de prevenção de acidentes de trabalho, a gente vai trabalhar o que algumas organizações chamam de hierarquia de controle de risco. Outras organizações chamam de fluxo de prevenção de acidentes de trabalho. E aí vão vir alguns nomes, né, para o processo, né, ou alguns conceitos para o processo, que vai seguir praticamente a mesma ordem. Né? Quando eu falo de condição de risco, o meu primeiro objetivo, o meu primeiro foco tem que ser na eliminação. Tá? Professor, mas você acabou de falar para a gente que nós vamos trabalhar o controle e a eliminação em paralelo em função de diversos fatores. Na prática, nós vamos trabalhar em paralelo, mas o meu foco, o meu ponto de vista, ele tem que ser voltado sempre para a eliminação. A eliminação, ela tem 100% de certeza de dar certo. Lembra lá no exemplo que o Thales trouxe para a gente do cozinheiro? Se eu tiro o cozinheiro de perto da panela quente, cara, ele não vai se queimar. Beleza? Agora, se eu crio controles, peraí, esses controles não vai ter a mesma eficácia ou a mesma eficiência, como queira, da eliminação. Bacana? Então, portanto, nós vamos ter que primeiro pensar na eliminação.
Ah, professor, tá difícil. Ah, gerente, ah, diretor, ah, engenheiro. Tá difícil eliminar, cara. Tá muito caro, né? Na prática, a gente ouve muito isso. Caramba, não, mas para eliminar é muito caro. Tá louco. É um investimento muito, muito alto e nós não estamos com condições financeiras para isso. Não vamos sofrer, mas também não vamos deixar as pessoas sofrendo. Mais um gol? Eu acho que são mais um gol, hein? Mais um gol, Preto? Ah, minha esposa está me fazendo emocionar. Mas brincadeira. Então, não é possível eliminar. Aí eu passo, então, para um próximo passo, que é a substituição, né? Ou seja, eu pego aquela condição de risco e agora eu vou trabalhar uma outra, né? Um outro recurso, um outro processo que expõe menos os trabalhadores. Né? Exemplo, eu não tenho condições de tirar a panela, né, e o cozinheiro lá do processo. É necessário que eu tenha eles lá. Mas espera aí, será que talvez então não seja possível a gente substituir o tipo de panela? Opa, talvez a gente vai buscar no mercado, vai encontrar recurso economicamente viável e numa questão de prevenção, de proteção de risco, ou contra risco, melhor dizendo, também viável. Se eu conseguir casar isso, opa, então peraí, vamos substituir o recurso, vamos substituir o processo. A gente pode substituir o processo. Né? Olha, de repente, ao invés da gente fazer a carne frita, nós vamos fazer a carne assada. Ela é mais saudável, inclusive para os clientes, né? Que a assada ela traz menos, né? Mal, né? Digamos assim, em relação à questão de colesterol, essa coisa toda. E no forno, o forno ele é mais adequado. Então ele tem uma proteção maior. Eu, ao invés de fazer carne frita na panela, eu vou fazer a assada no forno. Eu substituir um processo. Bacana? Outra hora a gente vai para um terceiro passo, ou terceiro caminho, ou terceira possibilidade, ou hipótese de controle de risco, que são os chamados controles de engenharia. O Augusto trouxe o questionamento quanto à proteção auditiva. Às vezes, ao invés de eu dar um protetor auditivo ou auricular, como queiram, para a turma daquele ambiente ruidoso, eu vou lá e faço um controle de engenharia. Qual que é esse controle de engenharia? Eu faço um enclausuramento das máquinas. É um trabalho de engenharia. Ah, Edmilson, só que esse negócio está complicado, cara. Esse negócio é caro. Enclausurar essas máquinas não é barato. Cara, não vamos sofrer por isso, não. Vamos tentar, então, medidas administrativas. Na segurança do trabalho, a gente tem uma disciplina chamada de higiene ocupacional. E o foco dessa disciplina é o quê? É buscar meios e formas de eliminar a exposição ou reduzir a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos. Como a gente usou como exemplo o ruído aqui, essa disciplina traz um exercício para a gente seguinte, olha, vamos lá e vamos fazer uma medição da concentração de ruído naquele ambiente, e ao invés do empregado trabalhar dentro daquele ambiente ruidoso às 8 horas, nós vamos colocar ele para trabalhar só 4. Então, ele vai trabalhar 4 horas no ambiente ruidoso e as outras 4, né, da jornada de 8 horas, que é meio que comum, né, não padrão, mas é muito comum a gente encontrar, né, nos moldes CLTs de trabalho no Brasil, essas outras 4 horas ele vai trabalhar num ambiente não ruidoso. O que eu estou fazendo? Eu estou adotando uma medida administrativa para reduzir a exposição do trabalhador ao risco. Isso vai muito também para produtos químicos. Olha, eu tenho um ambiente que tem uma concentração X de poeira respirável. Né? Ao invés de eu colocar esse cara para trabalhar o dia inteiro lá, respirando poeira,
esse cara vai trabalhar um tempo X, e aí tudo isso é muito bem calculado, tá? Não é da cabeça de ninguém, tem estudos científicos que comprovam, né, o tempo de exposição permitido, que a gente chama muito de limite de tolerância, né? Então, ou seja, o quanto o organismo humano, em média, tolera, ele suporta, e aí o restante do tempo ele vai estar num ambiente que não há essa exposição. Isso nós estamos chamando de controle administrativo, que é um outro controle administrativo que a gente usa como exemplo, e eu usei ele como exemplo durante a aula hoje, treinamento e capacitação. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos treinar a equipe, vamos conscientizar a equipe que energia elétrica mata, então nós vamos colocar o pessoal para treinar primeiros socorros, nós vamos colocar o pessoal para treinar combate a incêndio, nós vamos colocar a turma para treinar sobre riscos de contato com fontes energizadas, vamos treinar as pessoas de como usar as proteções existentes, seja ela coletiva ou individual. O que nós estamos fazendo? Estamos treinando, estamos capacitando, estamos munindo, né, o trabalhador de informação. Isso é uma medida administrativa, tá? Isso é meramente administrativo. Ou seja, eu estou adotando uma medida para controlar o risco ou a exposição dos trabalhadores. E, por último, turma, depois que todas essas 4 tentativas foram esgotadamente aplicadas, aí nós vamos para a última, que é o fornecimento e a utilização do equipamento de proteção individual. Por que o equipamento de proteção individual, ou o famoso EPI, ele é o último passo, ele é o último item aí? Porque vai ter algumas interferências na sua eficácia. Lembram lá no exemplo, de novo, da cozinha industrial, né? Evoluímos aí, viu, Thales? No exemplo do Thales, olha, eu coloquei proteção lá para o cara, só que esse controle de exposição não está sendo muito eficaz. Por quê? A hora eu estou dando a luva para o cara, ele não vai queimar a mão, mas pode queimar o antebraço. Se ele não usar a luva de forma adequada, e a luva não foi, inclusive, bem especificada, e aí a gente entra também no exemplo, né, que exercício que trouxe o Augusto, se a luva não é especificada de forma correta, ela pode não gerar queimadura na mão, mas ela pode não gerar flexibilidade, não vai dar pega, e aí ele não vai conseguir segurar a panela de forma correta, e aí a panela cai, respinga óleo para tudo quanto é lado e queima todo mundo. Então, o EPI, ele tem fatores que interferem na sua eficiência ou eficácia. Então, ele vai ter que ser a última bolacha do pacote. Então, a gente vai ter que falar assim, cara, vamos esgotar todas as outras alternativas, vamos tentar eliminar uma condição de risco, vamos tentar substituir processo ou recurso, né? Vamos adotar sistema de engenharia, vamos adotar medidas administrativas. Se tudo isso não surtir efeito, ou enquanto tudo isso está em implementação, aí nós vamos dar equipamento de proteção individual. Beleza? Por que esse enquanto? Talvez você leve para a empresa de vocês o seguinte, olha, o diretor, nós vamos ter que eliminar o uso desse canduíte aqui, que ele é de qualidade técnica inferior. Só que aí seu diretor vira e fala assim, beleza, nós vamos mudar, beleza? Não vamos usar esse canduíte aí mais não. Ou que seja um duto, ou qualquer outro recurso aí de um sistema elétrico. Só que beleza, cara, nós vamos parar de usar quando acabar todo o estoque. Então, se vai lá no estoque, chega lá no almoxarifado, ainda tem 372 unidades. Você falar com o cara que você vai jogar isso tudo fora, ele vai brigar com você.
Então, o que você vai fazer? Espera aí, nós ainda temos que usar esse recurso, ele não é muito dos adequados, mas deixa eu dar um EPI para caso esse recurso, né, venha a gerar uma condição de risco maior, os meus empregados ou os trabalhadores expostos estão controlados com o uso de EPI. Beleza? Ou se não, olha, é inviável mesmo todas essas ações aí. A gente não vai conseguir eliminar, a gente não vai conseguir substituir, ou por mais que a gente faça tudo isso, o risco ainda existe. Ou seja, eu substituí a máquina, porém o ruído continua. Eu eliminei uma máquina, só que, perdão, eu substituí não. Eu eliminei uma máquina do meu setor, mas o ruído continua. Eu substituí um processo, ou talvez até substituir uma outra máquina lá. Continua ruído. Cara, eu estou isolando o máximo que eu consigo aqui, mas o ruído ainda continua. Óbvio que está baixando, mas não 100%. Cara, eu treinei as pessoas, eu estou fazendo rodízio de mão de obra, mas o ruído no ambiente continua. Cara, aí não tem para onde correr. Vai ter que dar um protetor auricular para o trabalhador ou para aqueles trabalhadores daquele setor. E aí, de novo, nós vamos voltar, inclusive, nesse conceito, mas o EPI ele tem que ser muito bem especificado, porque senão eu dou uma condição de proteção para o trabalhador que gera uma segurança para ele, né? Opa, eu estou de óculos, então minhas vistas estão intactas, está protegido. Só que o óculos ele tem as laterais abertas, então o particulado pode entrar, vai atingir os olhos. Então, eu tenho que especificar o EPI muito bem especificado, tá? Com bastante cautela e bastante cuidado técnico para eu não gerar uma condição maior de risco para os trabalhadores. Turma, até aqui, alguma dúvida? Professor. Tranquilo? Tranquilo. Bacana. Ô, turma, se tiver alguma dúvida, sabem que podem chamar a hora que quiserem aí, só dar um salve aí, que a gente tá por aqui. Beleza? No mais, boa noite a todos, bom término de semana e vamos lá torcer pro Galão da Massa fazer mais gol aí. Boa noite, professor. Valeu. Tchau. Valeu, turma. Um abraço. Boa noite. Valeu, Augusto. Valeu, Miguel.